Você sabia que Stranger Things quase teve um nome completamente diferente e que um dos personagens principais deveria morrer logo na primeira temporada? Se você gosta de mistérios, teorias e segredos escondidos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque hoje você vai descobrir curiosidades de Stranger Things que pouquíssimas pessoas conhecem. Stranger Things não é apenas uma série sobre crianças, monstros e uma dimensão sombria chamada Mundo Invertido. Desde o início, os criadores, os irmãos Duffer, planejaram a série como uma grande carta de amor aos anos 80, mas com muito mais camadas do que a maioria do público percebe. Cada detalhe, desde os figurinos até os sons quase imperceptíveis ao fundo das cenas, foi pensado para contar algo a mais da história, mesmo quando os personagens não dizem uma única palavra. Pouca gente sabe, por exemplo, que Stranger Things quase se chamou Montauk. Esse nome fazia referência a uma teoria da conspiração real envolvendo o Projeto Montauk, um suposto experimento secreto do governo americano que teria acontecido em uma base militar abandonada em Nova York. As histórias falam sobre testes com crianças, manipulação mental, viagens interdimensionais e até contato com criaturas desconhecidas. Quando você compara essas teorias com o enredo da série, fica claro que o DNA de Stranger Things veio diretamente daí. O nome foi mudado apenas porque os criadores acharam que Hawkins soava mais simples, mais cotidiano e exatamente por isso mais assustador. Outro detalhe pouco comentado é que Eleven quase não falava. Nos primeiros rascunhos do roteiro, a personagem tinha pouquíssimas falas, quase como uma entidade misteriosa, mais observadora do que participante ativa do grupo. A atuação de Millie Bobby Brown foi tão expressiva, mesmo em silêncio, que os Duffer perceberam que não precisavam de diálogos longos para que o público entendesse o que ela sentia. Isso ajudou a transformar Eleven em um dos personagens mais marcantes da televisão moderna. E falando em personagens, você sabia que Steve Harrington deveria morrer na primeira temporada? Ele foi criado inicialmente apenas como o namorado arrogante da Nancy, alguém feito para o público odiar. Mas durante as gravações, a química entre o ator Joe Keery e o restante do elenco foi tão forte que os criadores mudaram completamente o destino do personagem. Em vez de morrer, Steve se transformou em uma espécie de irmão mais velho do grupo, e hoje é um dos personagens mais queridos da série. Outra curiosidade perturbadora envolve o Mundo Invertido. Ele não é apenas uma dimensão do mal. Segundo os próprios criadores, o Mundo Invertido é uma espécie de reflexo congelado no tempo do dia em que Eleven abriu o portal pela primeira vez. Por isso, tudo lá parece parado e em decomposição, como se o tempo simplesmente tivesse sido interrompido. Isso explica por que objetos, casas e ruas aparecem exatamente como eram no passado, cobertos por aquela matéria estranha que parece viva. Poucas pessoas percebem também que o som tem um papel fundamental na construção do medo em Stranger Things. Muitas das cenas mais tensas não usam trilhas tradicionais, mas sim frequências sonoras baixas, quase imperceptíveis ao ouvido humano. Essas frequências causam desconforto físico real, como ansiedade e tensão, mesmo que você não perceba conscientemente. É um truque psicológico usado em filmes de terror, mas que a série aplica de forma extremamente inteligente. O Demogorgon, por sua vez, não foi inspirado apenas em monstros fictícios. Seu design mistura elementos de plantas carnívoras, animais predadores e até flores. A ideia era criar algo que não tivesse rosto, para provocar um medo instintivo. O cérebro humano tenta encontrar olhos, boca e expressões, e quando não consegue, entra em estado de alerta. É por isso que o Demogorgon causa tanto desconforto, mesmo aparecendo pouco tempo em cena. Outra curiosidade sombria envolve o laboratório de Hawkins. Embora pareça exagerado, ele foi inspirado em programas reais da Guerra Fria, como o MK-Ultra, um projeto verdadeiro da CIA que realizou experimentos ilegais com controle mental, uso de drogas e privação sensorial em pessoas comuns. Muitas dessas informações só vieram a público anos depois, quando documentos foram desclassificados. Stranger Things apenas misturou esses fatos com ficção científica, criando algo assustadoramente plausível.
Você também já reparou que os nomes dos episódios quase sempre escondem pistas do que vai acontecer? Em várias temporadas, títulos que parecem simples acabam revelando conexões importantes apenas depois que você assiste tudo. Isso foi feito de propósito para incentivar o público a reassistir a série, percebendo detalhes que passam desapercebidos na primeira vez. Dustin, por exemplo, foi criado para ser o alívio cômico, mas acabou se tornando um dos personagens mais inteligentes do grupo. Muitas das soluções encontradas pelos amigos surgem a partir de observações simples feitas por ele. O mais interessante é que o ator Gaten Matarazzo incorporou sua condição real, a displasia cleide-ucraniana, à história. Em vez de esconder isso, a série transformou a diferença em algo natural, sem fazer dela o foco do personagem, o que foi amplamente elogiado. Uma curiosidade que arrepia muitos fãs é que os relógios em Hawkins frequentemente param ou aparecem quebrados em momentos importantes. Isso simboliza a ruptura do tempo causada pela abertura do portal. Em várias cenas, isso acontece de forma tão sutil que só quem reassiste com atenção percebe. E não dá para falar de Stranger Things sem mencionar as referências escondidas. Além de filmes famosos como E.T., Os Goonies e Alien, existem referências literárias e até filosóficas. O conceito de um mundo paralelo que influencia o nosso, por exemplo, aparece em teorias antigas sobre dimensões sobrepostas, algo que a série traduz de forma visual e acessível. Por fim, uma das curiosidades mais intrigantes é que os irmãos Duffer já tinham o final da série planejado desde muito cedo. Mesmo com mudanças ao longo das temporadas, o destino principal dos personagens sempre esteve definido. Isso garante uma narrativa mais coesa, sem decisões tomadas apenas para agradar o público do momento. Stranger Things é muito mais do que uma série de sucesso. É uma obra cheia de camadas, detalhes escondidos e inspirações reais que tornam a experiência ainda mais rica para quem presta atenção. E quanto mais você reassiste, mais segredos aparecem, como se a própria série tivesse um mundo invertido esperando para ser descoberto. Se você gostou desse conteúdo e quer mais vídeos revelando curiosidades, mistérios e teorias escondidas em séries e filmes famosos, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo com alguém que também é fã de Stranger Things.